Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estou tentando afixar aqui o comentário. Não me está indo. Boa noite, Flávio, tudo bom? Tá me ouvindo? Comentário não estou conseguindo fixar, mas que coisa. Vou escrever de novo. Está me ouvindo, né? O som tá bom. Estou tentando aqui fixar o comentário que vai funcionar, espero eu. Vou escrever de novo. Tá, eu já vou começar. Eu vou falar hoje sobre o poder de fazer escolhas em momentos de crise. Vamos ver se agora vai. Não tá indo, eu não consigo fazer aqui, não tá indo para eu fazer a fixação do comentário, não sei porquê. Mas eu vou falar hoje sobre o poder de fazer escolhas em momentos de crise, né? Então nós estamos vivendo. Gente, para quem não me conhece, eu tenho um tique aqui com esse cabelo, que eu não gosto, que ele fica com rabinho de porco. Vamos lá. Eu vou falar então sobre o poder de fazer escolhas em momentos de crise. Eu quero tanto fixar aqui o comentário e ele não está permitindo. Mas beleza, vamos lá. Aê! Persistência! Consegui fixar o comentário. Por que eu quero falar disso? Eu vou falar, é uma história real que eu li neste livro. Eu adoro esse autor, o Jacob Petri. O Jacob Petri, eu não sei falar direito o nome dele. Ele é brasileiro e hoje ele mora... deixa eu ver... Hoje ele está morando nos Estados Unidos, tá? Ele é brasileiro e a história que eu vou falar sobre o poder de fazer escolhas em momentos de crise é baseado no que ele conta aqui, é uma história real. Eu tenho uma colinha, porque eu não sou boa de decoreba, tá? Então eu não consigo decorar muitas coisas rapidamente. Então eu vou contar a história do Amadeu Peter Giannini. Ele nasceu em 1870 e ele era filho de imigrantes pobres. Né? Então os pais dele eram bem pobres e chegaram lá nos Estados Unidos e aí com muitas dificuldades os pais dele conseguiram alugar quartos da casa e aí foi ampliando isso até que eles tiveram um hotel grande na região e era bem conhecido na região. Então foi muita dificuldade que os pais dele chegou nesse patamar. Isso, aos 7 anos de idade, o pai dele arrumou uma confusão e foi morto. E aí ficou ele, né, o responsável da casa com a mãe, que só tinha 22 anos. Então a mãe dele também ela era bem novinha. E ele, 7 anos de idade, ajudando a mãe nas responsabilidades da casa. E aí, aos 34 anos, ele trabalhou muito, muito mesmo. Aos 34 anos, ele fundou o Banco da Itália. E qual que era o diferencial dele? Ele trabalhou muito, foi muita luta, foi muita batalha. O diferencial dele é que ele oferecia empréstimo para pequenos empresários, para pessoas que não tinham muitas condições. E ele visitava os clientes dele, estimulando sempre melhorar. Sempre prestar um melhor serviço e sempre melhorar ali o entorno deles, tá? E aí, o banco foi crescendo e o mesmo banco crescendo, ele continuava visitando os seus clientes e sempre estimulando os seus clientes a melhorar e a usar o dinheiro do empréstimo de uma forma
a melhorar a sua vida, né? E a dos demais por consequência. Em 1980, ele já tinha mais de 1.100 agências. E aí, em 1994, ele era já um dos maiores bancos do mundo. E aí se chamou Banco da América, tá? Bank of America, acho que é mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Isso quer dizer que ele batalhou muito para chegar onde ele chegou, certo? É um ponto. Ele veio de uma história muito pobre, muito difícil. Às vezes a gente acha que só as pessoas que têm mais dinheiro são privilegiadas. Não necessariamente. Muitas vezes as pessoas que têm mais dinheiro e que têm uma, digamos que uma família estruturada, às vezes elas têm mais questões do que as pessoas que não têm tanto dinheiro, tá? Não é generalizando, gente. E aí o que aconteceu? Em 1906 houve um terremoto. E esse terremoto destruiu o banco dele. O que sobrou foram alguns pequenos cofres com dinheiro, né? Dinheiro em espécie, em moeda. E aí, quando ele se viu diante daquela situação, um terremoto, né? Aquele caos, estamos diante de uma crise, ele foi conversar com os outros banqueiros e todos os outros banqueiros, eles começaram a dizer que eles não iam mais fazer empréstimo porque aquilo era uma calamidade, era um caos total. E aí o que ele fez, né, o Amadeu? Ele pôs uma madeirinha, sentou num banquinho e ele começou a emprestar o dinheiro dele para esses pequenos empresários, para essas pessoas que tinham pequenos comércios, para que elas pudessem se reerguer. E era uma loucura isso, se a gente for parar para pensar, ele pegou o único dinheiro que ele tinha, que sobrou do terremoto, fez um banquinho, uma mesinha e começou a emprestar com um toque de mão. Esse era o contrato, né? Você vai me devolver. Para que essas pessoas pudessem se reerguer naquele momento de crise, porque houve um terremoto, destruiu tudo, ninguém tinha nada. A única coisa que ele tinha era esses cofres com uma quantia de dinheiro que ele começou a emprestar. E aí, parece loucura. Mas o que foi o diferencial dele? Por que não foi loucura? Porque ele tinha consciência da situação, ele aceitou a situação. O que é aceitar a situação? Eu entendo que está chovendo. E se eu sair, eu vou me molhar. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar brigando, não adianta ficar brigando com o tempo. Aceitar a situação é entender que eu estou diante de uma situação difícil, de crise. E aí, quando eu aceito essa situação, fica muito mais fácil para eu tomar soluções, para eu tomar saídas. E ele tinha um desejo muito grande de ver a coisa melhorando. Ele tinha um olhar muito grande em relação ao futuro. Ele imaginava que se ele emprestasse dinheiro para aquelas pessoas que também não tinham nada e tinham perdido tudo, ele poderia vislumbrar um futuro melhor. E aí foi exatamente isso que ele fez. Ele persistiu nos empréstimos e as pessoas conseguiram se reerguer, porque elas conseguiram uma ajuda da onde não tinha nenhuma possibilidade. E aí, o que é o diferencial, né? O que é o diferencial dele? É essa visão de olhar e perceber que eu não posso agir sozinho. Não adiantava ele ter aquele dinheiro todo para ele e não conseguir ajudar as pessoas no entorno. E ele teve essa visão, para que ele pudesse se ajudar, ele teria que ajudar os demais. E foi exatamente assim que ele se reergueu, né? Como banco, como pessoa, ajudando os outros diante daquele momento de crise. Então, por que eu peguei essa história, né? Porque qual que geralmente é a nossa escolha? Quando a gente está diante de uma situação ruim, de uma crise, quando a gente está diante de uma frustração, de uma coisa que a gente queria muito e não deu certo. Geralmente a gente tende a ficar muito irritado, muito frustrado e às vezes a gente age diante de uma situação de desespero. E a gente muitas vezes toma medidas que depois são medidas que não nos favorecem, né? São medidas ruins. Então, neste momento de crise, quais são as escolhas que você pode fazer? Quais são os pensamentos que você pode escolher aqui pensar? Quais são os comportamentos que você pode fazer? Se começou aí a
a discutir com alguém em casa, se começou a ter uma rusga, né? Se começou a ter um foquinho de incêndio numa discussão, qual que é o teu pensamento? É não levar desaforo para casa e brigar, e enfrentar? Ou você pode ter outras atitudes e outros comportamentos porque estamos num confinamento? Então, qual é os pensamentos que você está alimentando aí? Neste momento de quarentena, neste momento de Covid-19, de coronavírus, quais são as suas escolhas diárias? O que você está escolhendo? Você está escolhendo levantar, não escovar os dentes e ficar de pijama o dia inteiro? Você está escolhendo, de repente, fazer algum tipo de ação para te ajudar? Você está, de repente, pensando no coletivo da tua casa? Eu não estou falando nem do coletivo, né? Do mundo, do país, da cidade, dos vizinhos. Por exemplo, eu vi muitas reclamações no Face, né? De não estou aguentando meu vizinho com funk alto o dia inteiro. Será que esse vizinho, ele está percebendo o quanto ele está impactando os outros vizinhos? Será que ele precisa escutar o funk dele no último volume para todo mundo ouvir? Será que os outros querem ouvir o funk dele? Eu não tenho nada contra funk, mas pode ser qualquer outro tipo de música. Então, assim, o quanto você está respeitando aí o coletivo? O quanto você está fazendo escolhas que são escolhas assertivas, são escolhas que ajudam todo mundo, te ajudam e ajudam todo mundo? O quanto você está pensando pensamentos que te favorecem, o quanto você está alimentando pensamentos que não favorecem. Quais são os seus comportamentos? Você liga a TV nos noticiários que estão dizendo a mesma coisa que a gente já sabe. A gente não tem que saber, né? Saber os números não vai mudar em nada. A gente precisa fazer toda a parte de prevenção, sim, independente dos números. E não é porque os números daqui a algum tempo vai começar a cair que a gente vai fazer o ru e não vai estar nem aí. Não, não é isso. Então, as escolhas que a gente faz, qualquer pequena escolha, virar à direita ou virar à esquerda, elas fazem total diferença na nossa vida. Elas têm um impacto que muitas vezes a gente não percebe. E a gente só se dá conta disso quando algo lá na frente deu ruim, né? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui bobo, de você ir viajar e você esqueceu, sei lá, o pé de pato, esqueceu a prancha em casa de nadar. Então, e aí quando você chega lá no litoral, você se depara, caramba, esqueci em casa, e agora? Então, quais são as escolhas conscientes que você está fazendo neste momento de crise? Será que você está saindo na rua e tipo, não tem ninguém mesmo, não vai dar mal, não vai dar ruim, tá tudo bem, tá tudo controlado? Hello? Não está tudo controlado, gente. Então, quais são as escolhas que você está fazendo desde a hora que você acorda, que você passa o dia dentro da tua casa, né? As escolhas de repente entrar no banheiro e ficar no celular conversando com todo mundo, enquanto outras pessoas da casa precisam usar o banheiro e você não tá nem aí. Ou de repente tem alguma coisa na despensa, no armário, que você poderia oferecer para todo mundo, você vai lá e come sozinho, escondido. Então, quais são as escolhas que você está fazendo? Cada pequeno ato, cada pequeno comportamento que a gente faz é uma escolha. E como você está lidando com os resultados da escolha? Né? Como você está lidando com essas questões de brigas, de confusão? Vai rolar, gente. É óbvio que vai rolar. Qual que é grande parte da nossa dificuldade de relacionamento, relacionamento interpessoal? Eu adoro relacionamentos, eu gosto de fazer amizade com um monte de gente. Eu tenho um monte de amigo. Isso não quer dizer que são amigos extremamente íntimos, tá? Os amigos íntimos são menos, são bem menores. Mas eu gosto muito de trocar ideias, de conhecer pessoas, de falar. Tem gente que eu encontro. Outro dia eu encontrei um amigo, é muito engraçado, nós somos vizinhos de rua, mas a gente praticamente não se vê. Eu desci do ponto no ônibus, ele desceu atrás, foi muito engraçado. A gente ficou conversando quase umas 2 horas. A gente não se via há muitos anos, eu acho que uns 3, 4, 5 anos. E a gente conversou pra caramba de várias coisas. Eu adoro conversar, eu adoro falar.
Mas, o que eu percebo no geral? Grande parte das pessoas tem dificuldade sim de relacionamento pessoal, interpessoal, palavra grande, difícil. Grande parte das pessoas tem dificuldade de comunicação assertiva. Gente, comunicação assertiva, neste momento de convivência, né, de coronavírus, de Covid-19, ele é extremamente importante. As pessoas têm essa sensação de que o outro sabe o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo só porque eu fechei a cara, ou só porque eu tô sorrindo, ou só porque eu deveria saber. Eu escuto muito isso. Ah, mas ele deveria saber. Oi? E você falou pra ele? Não, eu não falei, ele deveria saber. Ah, e desde quando as pessoas têm esse poder de adivinhar, de ler os nossos pensamentos? Então, assim, o quanto você consegue se expressar, se comunicar, ser assertivo e o quanto tudo isso interfere nas suas escolhas. E quais são as suas escolhas hoje? São escolhas conscientes, pensando no coletivo ou pensando só no teu bem-estar? Então, tudo isso vai te ajudar, não só hoje, mas daqui para frente. Tudo isso vai te ajudar em relação a como você consegue viver melhor e ver a vida. Então, pensa sobre isso. Quais são as escolhas? Inclusive, pode ser escolha de roupa, né? Escolha de gastos, investimentos financeiros. Então, muitas vezes, a gente toma decisões erradas. E não é ruim, não é. Eu vou falar por que não é ruim, eu só vou beber água um minutinho. Por que não é ruim? Quando a gente faz escolhas, muitas vezes, eu falo isso muito para pacientes que são empresários, né? Muitas vezes o empresário ele não pode agir só com emoção, porque se ele age com emoção, a empresa não vende, não tem dinheiro em caixa. Então, assim, muitas vezes a gente toma decisões baseadas na emoção, ou porque a gente quer se livrar de algo que está incomodando a gente. E a gente escolhe meio que no desespero, achando que aquilo vai ser solução. Só que ao longo do tempo, aquilo se torna um outro problema. Eu sempre falo que a teoria do buraco fundo, eu caio no buraco mais fundo, eu saio de um buraco fundo e eu entro no outro que é mais fundo. Por exemplo, é uma escolha. A filha que o pai é super protetor, que não deixa sair, não deixa visitar amigos, não deixa fazer nada, de casa para escola, de escola para casa, do trabalho para casa. Mesmo tendo mais idade, os pais são super protetores ou são super agressivos, bravos no sentido de não deixar ter amizades. Ela conhece um rapaz, começa a namorar e aí ela vê a seguinte situação: se eu tiver grávida, se eu casar, eu vou sair de casa e vou me livrar do meu pai e vou ser feliz, vou ser livre. Só que não. Aí ela casa, fica grávida, casa com esse rapaz que ele é pior que o pai. Proíbe, é ciumento, é às vezes agressivo, não deixa ela sair, não deixa ela fazer um monte de coisa. Então ela saiu de um buraco fundo e entrou em outro mais fundo. Todas as vezes que você faz esse tipo de escolha para se livrar de algo que está te incomodando, certo? E você acaba tomando esse tipo de decisão para se livrar de algo, muitas vezes essa escolha foi impensada. E aí você vai ter que lidar com a consequência. Porque vai ter consequência. Não tem jeito, gente, vai ter consequência. Então, diante desta crise, quais são as escolhas que você está falando? E eu vou bater bastante nessa tecla, não vai ser uma live longa, eu já vou encerrar, mas para que a gente tenha essa consciência, quais são as escolhas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É uma escolha individual, é uma escolha no coletivo, você escolhe brigar, estar certo, né? Ter razão do que ser feliz. Quais são as suas escolhas? Por que eu estou falando disso? Porque eu contei lá a história de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa que veio de uma vida muito difícil e foram as escolhas dela que foram delimitando a vida dela e ele se tornou uma pessoa muito rica. Ele se tornou um banqueiro de 100 milhões de dólares. E ele veio de uma história muito pobre, muito difícil, de muita luta. Mas as escolhas que ele fez ao longo da vida foram escolhas que o levaram a esse patamar. Foram as escolhas que o ajudaram. Olha que interessante, não é? Eu anotei aqui uma frase do livro. Pessoas saem de ambientes conturbados e de extrema pobreza, onde são afetadas por todo tipo de tragédia e se tornam bem-sucedidas.
Em outros ambientes bem estruturados, as pessoas podem gerar personalidades conturbadas e inseguras. Então, não é que isso é regra, não é regra. Mas são as nossas escolhas. É claro que o ambiente interfere, é claro que o ambiente tem uma influência na nossa vida, nisso eu não tenho dúvidas. Mas são as escolhas. E qual foi a palavra-chave que ele fala no livro? Que também é algo que ajuda as pessoas. Qual que é o diferencial? Já falei bastante disso e eu vou falar de novo. Ele fala que o fator mais importante que leva a gente a fazer boas escolhas são os nossos pensamentos. Por quê? Se você está o tempo todo só focado em coisas ruins, no negativo, sempre você acha que quando acontece algo ruim é porque a pessoa está te zoando, é porque a pessoa fez de propósito, é porque a pessoa quer te prejudicar. Sempre que você vê o problema no outro, você se torna vítima. Sempre que você só vê coisas ruins, você acaba tendendo a ver isso. Mesmo que aconteçam coisas boas aqui na tua frente, você não consegue ver, porque você está com a chavinha ligada só para ver coisas ruins. Então, os nossos pensamentos, eles ajudam a gente a ter melhores escolhas, desde que você tenha bons pensamentos. E aí, qual que é a dica para esse confinamento? Começar a ler, a ver coisas construtivas. Eu sempre, mesmo antes de ser psicóloga, eu sempre gostava de ver os filmes ou de ler livro, porque eu acho que se você lê um livro, se você vê um filme e você não tira nada dele, nenhum recorte para a tua vida, não tem às vezes muito sentido. Essa é a minha ideia. Por exemplo, eu curto livros de autoajuda, sei que tem várias pessoas que são super críticas. Eu já ouvi uma história de que os livros de autoajuda americanos são muito bons, tem todo um perfil e um padrão lá, não é qualquer um que faz um livro. Mas por que os livros de autoajuda não funcionam? Porque as pessoas leem e elas acham que só pelo fato de ler um livro de autoajuda, a vida vai mudar. Não, a vida só muda quando você tem bons pensamentos e boas ações, comportamentos, escolhas assertivas. Então, se você continuar fazendo todo dia mais do mesmo, nada vai mudar. Então, por que os livros de autoajuda não funcionam? Porque as pessoas leem e jogam ele lá na gaveta ou esquece. Então, se você lê um livro, se você vê um filme, se você ouvir uma história e aquilo de algum modo fizer algum sentido para você, e você coloca aquilo na tua vida, a tua vida tende a mudar. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu li esse livro em 2012 e eu li recentemente, se eu não me engano, no ano passado. E aí ele dá uma dica, ele fala que a gente tem que olhar para o dinheiro com uma forma bem legal. Valorizar o dinheiro. E aí ele fala que se você acha uma moeda de 5 centavos no chão, você tem que pegar essa moeda para você e pôr na tua carteira. É dinheiro, não é porque é 5 centavos. Quando eu li isso no livro, foi muito engraçado, porque às vezes eu ando na rua procurando moeda de 5 centavos ou de 10. Sempre que eu vejo uma moeda, eu abaixo e pego a moeda. É dinheiro. Você não pode desvalorizar dinheiro. Então, se você lê um livro, vê um filme, uma história, uma reflexão, e de alguma forma você levar aquilo para a tua vida, você já está melhorando a sua forma de escolher, de ver o mundo e de pensar. O que define você tendo boas escolhas para sair de uma crise? Ter bons pensamentos, porque bons pensamentos vai te ajudar que você tenha ótimas escolhas. Gente, a gente vai errar. A única forma de saber se algo vai dar certo ou não é fazendo. Se der errado, você vai aparar as arestas, vai aprender com os erros e vai tentar de novo e vai fazer de outras formas. Se der certo, rumo ao sucesso, parabéns. E se você desistir porque você viu que não é aquilo, não tem problema, você viveu a experiência e você não perdeu o teu tempo, você ganhou experiência. Às vezes a gente tem um olhar muito de perda, né? De não deu certo. Claro que deu! Sempre dá, de um jeito ou de outro. Então, às vezes você tem um plano e você está direcionado para aquele plano. Chega lá no meio do caminho, quando você está quase perto de realizar, você descobre que não é isso que você quer, ou que não é desta forma, da forma que aquilo está desenhado, não é para você. E aí você fala, não vou mais seguir em frente.
neste momento, não é que quer dizer que você perdeu tempo, que foi uma escolha errada. Não, você foi e você foi experienciar. A partir da experiência, você tem hoje uma vivência e você tem um outro olhar para contar. Se você não faz porque você tem medo, porque você acha que vai dar errado, você vai ficar e se, como é que seria? E você nunca vai saber como é que seria. Para saber, só fazendo. E se der errado, a gente volta e faz de novo, aparando as arestas. Então, qual que é a moral da história que eu quero contar aqui? Que todo mundo pode ter sucesso diante de uma crise ou não, mas que vai depender das escolhas, e as escolhas dependem dos seus pensamentos. Para que você pense aí, o que está passando pela tua cabeça neste momento? E quando você pensa esse pensamento, o que você sente? Alegria, tristeza, angústia, raiva, medo, ansiedade. E como é que você se comporta diante desse pensamento? E será que esse pensamento que está passando pela tua cabeça, ele é real, ele é verdadeiro? Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenha ajudado e que essa live ajude aí a que você possa ter melhores pensamentos, pensamentos mais positivos e realistas, porque às vezes a gente tem muitas distorções, e que você possa fazer melhores escolhas e, por consequência, né, ter um futuro interessante. É isso. Muito obrigada. Beijocas a todos os participantes. Tchau!